Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco de como lidar com as emoções, né? As emoções dentro de toda essa transição planetária, ou seja, dentro da mudança de frequência, da nossa própria mudança, como que a gente lida com essa questão do corpo emocional, né? Das emoções. Então, as emoções, na verdade, elas são produtos, elas são consequência de definições de conceitos de tudo aquilo que a gente acredita, das nossas crenças. Então, quando a gente tem crenças baseadas numa velha energia, vamos chamar assim, é uma energia de resistência. O que é a velha energia? É uma energia que impôs ao ser, impôs por sistema energético, emocional, artificial. Ou seja, o que é artificial? É uma energia colocada, né? Nós somos feitos de energia, então os produtos, a tecnologia, disseminando, por exemplo, noticiários terríveis, disseminando filmes de terror, disseminando medo, disseminando raiva. Essas emoções criam dentro de nós, energeticamente, sensações. Então, essas sensações vão sendo incorporadas no ser e não fazem parte do ser. Porque o ser, na sua consciência, na sua essência, não existem essas emoções. Então, essas emoções, elas são contrárias, são emoções para impedir o ser, de encontrar consigo mesmo. Ou seja, no momento que eu começo o autoconhecimento, né, e foi por experiência, e eu comecei isso, eu sempre busquei isso, porque era algo que estava dentro de mim, que dizia, você precisa ler aquilo, você precisa entender aquilo. Então, eu sempre fui seguindo isso. E no momento que eu comecei a entender a emoção, eu percebia que vinha uma emoção para impedir que eu entendesse a emoção, que eu vivesse aquela sensação de desatar o nó, aquela sensação que a gente tem quando aquilo desaparece. Por quê? Porque o sistema criou mais dessas emoções, mais dessas sensações de apego, de medo, de vaidade, de orgulho, de tudo isso, para baixar a frequência, para manter o ser vivendo como um ser físico. Então, na medida que eu tenho essas emoções, eu retenho a energia, eu não expando a consciência, ao contrário, meu coração fica cada vez mais reprimido, cada vez mais fechado, porque são energias que colocam o ser num estado vibracional baixo. Então, toda vez que a gente escolhe ver algo que não corresponde à nossa essência, que é amor, né, que é elevação, que é fluidez, que é paz, nós estamos trazendo para dentro de nós uma emoção que não corresponde. Então, toda vez, um ponto que assim me clareou muito, né? Toda vez que você não está sendo natural, ou seja, tem que ser naturalmente quem você é, expressando naturalmente o seu ser. Então, tudo que te impede de ser naturalmente, de você perceber essa natureza, né, onde você não precisa lutar, onde você não precisa justificar, onde você não precisa reprimir o que sente. Toda vez que você está nessa sensação, nesse sentimento livre, esse é o sentimento real, esse é o fluir da vida. Então, essas emoções, elas criam sensações, ou energeticamente, elas vão criando crostas, né? Criando enraizamento energético de situações que não correspondem à nossa essência. Então, é fácil a gente perceber. Quando a gente percebe algo e sente como uma agulhada, né? Como um ferrão, né? Aquela sensação, veio uma coisa, parece que te trouxe uma sensação estranha. Por quê? Porque aquilo está baseado em uma vibração, em uma energia que não corresponde à sua essência. Então,
o seu sistema de crenças interno já sinalizou que aquilo ali não é. Mas por que você sentiu? Porque existe dentro de você algo que está ressoando com aquilo, uma crença. Então a crença faz acreditar que, nossa, olha o caos. Por quê? Porque ao assistir essa verdade, né, entre aspas, você está criando mais dela. Mas a sua essência não é isso. A essência, ou seja, o ser na frequência de quinta dimensão, ele flui, porque ele está conectado à alma. E a alma tem uma energia de fluidez. E o ego tem todas essas definições, essas coisas. Porque o ego fica trabalhando energeticamente na superfície. Por isso que a instrução superior recomenda, né, para a questão emocional, a gente enraizar, ou seja, a gente se fazer o nosso trabalho interno, evidentemente, mas cada vez a gente se aprofundar mais, sair da superfície. Na superfície está o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional. Então, esse corpo precisa ser limpo. Para que ele seja limpo, transmutado, modificado e que essas crenças comecem a ser dissolvidas, transmutadas, nós temos que fazer esse trabalho interno de enraizamento, de aprofundamento da nossa consciência. Então, quando a gente começa a despertar a consciência, a gente continua o processo para ele ir se aprofundando, porque a consciência tem uma energia que vai começar a perceber tudo aquilo que não corresponde. Então, quando vier uma mensagem, uma informação que não corresponde à nossa essência, a gente vai sentir, vai perceber rapidamente. E vamos atuar com a neutralidade. Ou seja, entendemos que aquilo não é nosso. Aquilo é uma velha energia, uma velha crença de que precisa isso, aquilo. Isso tudo é velho. A consciência é a atuação direta, fluida, onde o ser ele pode ser quem ele é. Então a manifestação da vida se torna fluida, se torna harmoniosa. Então as emoções, na verdade, são um sinalizador de um produto que nós mesmos criamos. É como se a gente dissesse, a gente colocou lá, dificuldade, nenhum. Aí a sensação, não sei o que lá. Você vai colocando todas aquelas energias, né? São vibrações baixas, não vamos chamar de negativas, vamos chamar de densas, que estão numa frequência mais baixa, e você se identificou, porque você começou a viver aquilo. Com o despertar da consciência, essas emoções são transmutadas, são purificadas. Porque a consciência de cada um, né, no seu nível evolutivo, vai fazer o trabalho de iluminar aquilo. Então, ela vai colocar luz naquilo e vai trazer para o nosso consciente essa percepção. Então, no momento que eu sinto algo que não corresponde, por que eu senti? Porque uma crença de algum nível está lá, dizendo que isso faz parte. Então, aí a gente conscientemente vai observar aquilo com neutralidade e vai elevar a nossa frequência diante daquilo. Aquilo vai ser desmascarado, vamos chamar assim. Que é o que está acontecendo com toda a humanidade, né? Então, isso é desmascarado. Quantas situações, quantas mentiras, né? Quanto desvirtuamento foi colocado diante de todo o trabalho espiritual, né? Coisas totalmente absurdas, né? Então, essas emoções, elas sempre estiveram no meio, impedindo as pessoas de evoluírem. Então, o grande repositório, vamos chamar assim, de emoções densas, ele foi criado com o objetivo de impedir que a humanidade entrasse em contato, que cada ser entrasse em contato consigo mesmo. Então, no momento que o ser começa um processo de autoconhecimento, imediatamente vem aquilo para dizer, mas por que você está fazendo isso? O que você está fazendo aí? Não é assim. Então, isso que vem é de uma mente coletiva, de um repositório de emoções coletivo,
que tentou impedir essa humanidade de crescer, de evoluir e manter aqueles padrões vibracionais baixos. Com a transição da Terra, todos esses padrões vibracionais estão sendo eliminados, transmutados. Então o ser começa a perceber rapidamente o que realmente faz parte da sua essência, a sua maneira direta de fluir, sem barreiras no meio, e aquilo que impede. Ou seja, não, eu não vou fazer porque, meu Deus, o que vão pensar? Isso é uma velha energia. Como é que eu vou fazer isso? O que vão achar? Velha energia. Então, tudo isso foi criado pela velha humanidade, que não corresponde à nova humanidade. Então, a nova humanidade não tem nada disso. A nova humanidade está se expressando livremente a partir da frequência da alma. Então, a alma não tem, a alma veio para fazer o trabalho. E aí vai ser trabalhada a personalidade. E aí a gente vai perceber que cada vez menos tem essas situações. Então, crenças não são criadas para impedir o ser de nada, para fazer... Não. Na verdade, isso é um sistema artificial, ou seja, se eu acredito naquilo, evidentemente eu estou atrapalhando o meu processo. Mas como é que eu percebo? Porque está atrapalhando o processo. Então, o ser que está buscando autoconhecimento, que está evoluindo, ele percebe. Então, ele vai perceber e vai deixar ir aquilo. Deixa ir aquilo, que é velha energia. Já um ser que não está num processo evolutivo, ele vai continuar com aquilo, porque ele está inconsciente. O despertar da consciência é nos tornarmos conscientes. Aquele que está inconsciente vai continuar enraizado naquela vibração. E não temos como fazer ele sair dali, nem obrigá-lo. Somente ele que pode fazer esse processo. Mas nós que estamos no processo de ascensão, identificamos rapidamente emoções que não correspondem e já trabalhamos isso conscientemente. Porque não importa de onde vem. Se veio de alguém, se veio do coletivo, se veio de si mesmo, tudo não interessa. Estando consciente, a gente já vai perceber que aquilo não corresponde à nova energia, à nova frequência. Então, a forma mais simples de a gente fazer isso é reconhecer quando desalinha. Então, você está ali, aí você recebe uma informação e imediatamente você percebe do nível que ela veio. Dependendo do nível de consciência em que você está polarizado, você já percebe que é alguém com um monte de crenças que está querendo manter aquele velho padrão. Então, trabalhar as emoções é a gente quase que não ter emoções. Ou seja, emoções físicas. Então, a gente ter sentimentos profundos da consciência está num outro nível. Então, por exemplo, a gente se sentir alegre, se sentir sempre feliz, se sentir bem, não está no corpo emocional. Então, o corpo emocional pode trazer sim a felicidade, mas é uma felicidade aparente. Já o estado da consciência de felicidade, ele não é aquela coisa de você ficar pulando, mas ele é um estado que permanece independente da circunstância. Então, é esse que a gente tem que alimentar, que é um estado sutil, agradável, você se mantém, independente do que acontece lá fora. Então, aí a gente começa a estar num estado que a gente fica distante da questão do corpo emocional e então o ser passa a atuar diretamente. Então a gente passa a ser quem somos, todo mundo diz agora, tem que ser você, porque você está naturalmente sendo. Quando existe, precisa forçar, forçar para ser, precisa ter isso, precisa mostrar aquilo, precisa impor, precisa não sei. Tudo isso são crenças. Quanto mais natural nós somos, mais nós estamos na consciência, mais nós estamos atuando através do eu superior. Então ele não faz porque ele quer algo, ele atua através de nós porque esse é o trabalho
dele, entre aspas, né? Esse é o trabalho do ser, é ser ele mesmo. E assim, cada um de nós pode ser contribuição maior para todos, sem as emoções no meio, jogando, né? Jogando. Porque essas emoções levam a trazer outros com essas mesmas emoções. Então, vítimas adoram vítimas, né? Problemas adoram problemas. E isso não cria o que nós chamamos de uma egrégora. Porque uma egrégora é criada a partir do momento que os seres transcenderam isso, entenderam isso. Entenderam que isso é só um joguinho, né? Com crenças que, na grande maioria, com energias artificiais, para evitar o ser de aprender mais de si mesmo. Porque no momento que ele aprende mais de si mesmo, ele não vai alimentar mais aquele sistema. Então, esse jogo acaba. Então, a egrégora é construída justamente porque seres que começaram a perceber isso e começaram a despertar, começaram a se unir. E isso acontece, e está acontecendo, e sempre vai acontecer por todo o planeta e por todo o cosmos. Por quê? Porque os seres que têm compatibilidade vibratória, eles se unem independente deles estarem juntos fisicamente. As almas estão unidas. E em algum momento elas podem se manifestar, ou seja, a gente encontrar as pessoas. Então isso é uma egrégora. A egrégora ela é uma fortaleza porque ela está unida através da consciência, do despertar da consciência, das almas. E não através de personalidades. Monta uma rede social, né, e crio amigos, tudo bem, você pode ter isso. Mas numa nova terra, o que vai prevalecer é o encontro dessas energias, desses seres, na sua grande maioria cósmicos, que vão atuar através dessas egrégoras para mudar o padrão vibratório, mudando a consciência e, consequentemente, mudando a nossa realidade externa. Então, aí a nossa realidade externa não mais vai ser construída com base em emoções negativas, em competição, nada disso. Vai ser construída com base na união, com base na colaboração desses seres. Então, o emocional tende a ficar completamente dissolvido, né? Não é que ele suma, né? Mas ele se torna fraco. Ele se torna algo, né, que como é utilizado na terceira dimensão como gatilho, né, essas coisas, e isso deixa de existir, porque a consciência comanda isso. Então a consciência está num nível vibratório muito mais elevado do que o corpo emocional. Então ela tem domínio da emoção. Então as emoções de baixa dimensão deixam de fazer parte do campo vibracional do corpo energético de cada ser, porque ele é transmutado, é modificado para atender vibrações de frequências mais elevadas. Então, dentro de uma frequência mais elevada, uma menos elevada não consegue se manter. É como você falar algo para um ser, né, algo muito puro, vamos chamar assim, né, pensando como Jesus, muito elevado, muito puro, para um ser que está num estado vibratório muito denso. Ele pode não conseguir aguentar aquilo e sair correndo, porque o nível vibratório daquela informação, né? Por exemplo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então muitas pessoas querem interpretar isso, porque no momento em que elas sentem o que é isso, amar o próximo como a ti mesmo, se elas sentem na vibração do significado mais elevado, não como verdade, né? Mas o mais elevado que a gente conseguir sentir sobre isso, a gente não consegue nem descrever e nem explicar essa mensagem, porque não tem mais explicação. Ela foi internalizada. É algo tão elevado, tão poderoso, né? Amar o próximo como a ti mesmo, que jamais a gente vai tentar explicar isso. Então, quando a gente tenta explicar isso, é porque aquela vibração, daquela mensagem,
é tão elevada e o ser não está preparado para assimilar aquilo. Então, o ego tenta reduzir aquilo numa explicação física. Então, para que ele possa caber, né? Porque no momento em que uma energia espiritual entra, está muito além da mente física, né? Então, essas vibrações precisam primeiro se equalizar para depois serem internalizadas. Então, no momento que essa vibração é internalizada, você não precisa explicar nada, nenhuma mensagem de Jesus, porque todas elas são compreendidas através da consciência, porque são extremamente elevadas e profundas. Então, essa equalização, ela vai acontecendo gradativamente, né, evidentemente, mas a gente tem que ir trabalhando aos poucos, né? Mas a gente tem que ter em mente que numa frequência de quinta dimensão, essas emoções densas, porque tentar explicar uma mensagem como essa é uma resistência, né? Porque se a gente deixar que essa mensagem entre no nosso coração, a gente vai entender. A gente não precisa explicar. Por quê? Porque é em outro nível que a gente está entendendo. Então a mente sai de cena, porque não precisa dela. Então, a mesma coisa as emoções. Quando a gente sente essa agulhada, né, é porque existe algo que a gente está resistindo, pode ser nosso interno ou não. É só para você lembrar que aquilo que está vindo já não corresponde à sua frequência mais. Então você se mantém no seu alinhamento. Mas quando ainda tem alguma coisa dentro de nós, a gente faz esse trabalho para manter a nossa verdade, que é o ser natural, o mais natural possível. Quando a gente está sendo o mais natural possível, a gente está na frequência, na nossa própria frequência. Então a gente não explica mais nada, o eu superior atua e a consciência vai expandindo. Então a nossa percepção vai aumentando e a frequência, na medida desse trabalho, ela também vai se elevando. Então as emoções, elas são, na grande maioria dos processos, elas são tentativas de obstrução. Porque eu falo, eu justifico, né? Não, eu não vou porque isso aqui, não sei, será que é seguro, né? Será que esse eu superior é seguro? Será que é um lugar seguro esse, né? Então, tudo isso foi criado pela velha humanidade porque ela estava dormindo. Então, o que ela ia querer com esse mundo superior? Se ela começou a viver num mundo físico, fazendo a sua vida como se Deus não existisse. Então, ela simplesmente renegou, né? E renegar, no momento em que você tem que recuperar isso, como fazer? As emoções têm que ser transmutadas, porque são elas que estão impedindo, né? Então, emoção e consciência não são, não devem caminhar como luta, né? Mas deixar que a luz da consciência purifique as emoções. Então, a luz da consciência vai ver aquilo que a gente não está vendo. Então, as emoções vão indo. Então, a instrução superior é sempre deixar ir. Deixar ir aquilo que você já percebeu. Não traz de volta. Já percebeu? Deixa ir. E assim vai crescendo a luz interna. E vai desanuviando, né? E vai transformando essas emoções. Gratidão.